Olá, agradeço a todos e todas que estão aqui. Hoje a gente tem um encontro marcado para o nosso curso, mas antes de iniciar esse encontro, esse bate-papo, essa conversa, eu quero me autodescrever, como sempre, como uma atitude inclusiva, para as pessoas que não podem me perceber a partir da sensorialidade nesse momento, da visão. Eu sou uma mulher de mais de 50 anos, de pele parda, tenho cabelos longos na altura dos ombros, tenho mechas leves, aloiradas, estou usando um óculos de armação larga, na cor marrom, é um óculos de leitura. Estou no ambiente doméstico, e ao fundo tem uma parede cinza, uma parede de um branco acinzentado. Meu sinal em Libras, ele é um G, a letra do meu nome, e ele corre ao longo do meu cabelo, identificando o meu sinal. Estou aqui com a Madalena e com a Grazi Gomes, se revezando na interpretação em Libras, as duas profissionais que eu já agradeço de antemão a acessibilização para a língua brasileira de sinais desse momento. Hoje vamos estar eu e vocês aqui num bate-papo a partir das orientações da professora Maria do Céu, que teve numa live com a gente, que produziu os materiais do nosso módulo, do módulo 6, o módulo 6 do curso Atenção Precoce às Infâncias, o módulo 6 desse nosso curso, que é o último módulo que encerra esse lindo curso, esse curso enriquecedor, com todas as atividades que vocês estudaram, se apropriaram. Agora é o momento, no módulo 6, de fazer um relato de experiência com efeitos de publicação. Então, eu quero relembrar o que nós combinamos nos outros encontros, e a gente também comunicou a todos os cursistas no encontro final, nos encontros presenciais. Qual foi o combinado? Que nós tínhamos um convite a fazer para todos os cursistas deste curso conosco, que quisessem seguir estudando no que a gente chamou de lives do módulo 6, que pertence ao módulo 6, ela é obrigatoriamente de orientações, de estudos sobre escritas, então ela é obrigatória ao módulo 6, ao curso. Mas, de agora em diante, segue conosco nas oficinas de escrita para aprofundar
os conhecimentos sobre como escrever um artigo de relato de experiência, como citar a BNT num artigo científico desse tipo que nós estamos fazendo, de relato de experiência, porque relato de experiência é o tipo de artigo científico que nós vamos produzir a partir do encerramento desse curso. Compreendido assim, então? Então, a nossa tarefa aqui hoje é a gente rememorar, né, a aula anterior da professora Maria do Céu e conversarmos sobre as nossas dúvidas para realizarmos esse trabalho. De início, eu quero deixar claro que é um convite que nós estamos fazendo para publicação em 2 tipos de publicações, né? Convite para 2 tipos. Então, nós vamos receber os textos dos grupos, das equipes que decidirem escrever, que decidirem atender nosso convite, e esse texto vai ser apreciado quando ele for concluído, quando ele tiver ok, vai passar para o seu tutor ler, porque o tutor já vai ajudando sempre a equipe, o grupo, porque o tutor é um coautor também desse trabalho. E ele vai ser publicado ou nos anais do evento final, ou nos anais do evento final, que vai ser que dia, professora Geni? No dia de dezembro. Isso. Ou, dependendo de como esse artigo ficar, ou a partir da análise da equipe que vai corrigir, analisar e ver onde ele ficaria melhor, ou no livro do nosso curso, que vai, além das temáticas, dos artigos que tem neles, vai ter também relatos de experiências produzidos no curso. Ou seja, o que a gente chama de melhores relatos são relatos por municípios, uma experiência de um professor ou professora, ou da experiência do município, de uma maneira geral, enfim, é um relato de experiência que pode, inclusive, juntar várias experiências de mais de um professor, de todos aqueles professores que estão naquele artigo, que estão propondo, pode ser também. É um relato de experiência que os professores vão organizar, os professores cursistas, e vão colocar à disposição da coordenação do curso, para que a coordenação do curso analise, avalie, leia e diga se ele é um relato que pode ser para publicação nos anais ou que pode ser para publicação no livro. Combinado até aí? Ok. Então, quero combinar com vocês também que as perguntas, dúvidas, todas vocês vão colocando, tá? No chat, e eu vou respondendo à medida que a gente vai avançando aqui nesse encontro de orientação sobre a finalização do curso e sobre o artigo. Nós ainda teremos as oficinas de escrita. Então, a professora Maria do Céu ainda virá mais uma vez com todos que decidirem que querem aceitar o convite e nos seguem numa aula pelo Google Meet ou por esse canal aqui de diálogo, mas provavelmente pode ser nas turmas pelo Google Meet. E nós faremos as orientações já sobre a temática, os interesses, no que cada um pensou em escrever.
nos grupos que se colocaram à disposição, nas pessoas, nos cursistas que se colocaram à disposição para escrever, ou seja, mais uma informação super importante. Passará uma lista com seu tutor, dizendo quem tem interesse em construir aprendizados para participar desse convite de produção desse artigo. Fica jóia assim? Falei devagarzinho, deu para todo mundo entender, deu para pensar se tem alguma dúvida. Então, vamos lá. O Flaviano, tudo bem, Flaviano? Obrigada pela participação. Espero que o curso tenha sido muito bom, que você tenha gostado muito de tudo no nosso curso. Qual o dia do encerramento? 3 de dezembro. Um encerramento muito bonito. Nós temos pensado e organizado esse evento, já começamos todas as organizações desse evento, já fomos a reuniões na SEDUC, a professora Aparecida Prado já nos recebeu, já organizamos uma mensagem pela Coordenadoria de Cooperação Técnica com os municípios, já mandamos o nome, uma lista com os nomes de todos os cursistas dos municípios que compõem as CREDs para esse curso, e também solicitamos o apoio das secretarias de educação, né, das equipes, para que todos os cursistas possam estar conosco no dia 3 de dezembro, e isso é uma das etapas de organização de um evento. Organizar um evento acadêmico é grandioso, né? Tanto no que precisa, quanto na expectativa. É fazer convite aos palestrantes, é fazer convite a vocês, cursistas, é organizar as condições para que isso ocorra, é alugar o espaço, é confirmar datas e agendas com nossas intérpretes queridas e demais equipes, né, que trabalharam conosco. Já fizemos encontros presenciais com os tutores em EAD de vocês para explicar também, tanto o módulo 6 quanto combinados deste evento. O evento é uma culminância acadêmica que certifica vocês, além do curso, certifica como a participação no evento científico, certifica como publicação para os que publicarem nos anais, certifica, além dos conhecimentos, a partir das palestras que vão assistir, enfim, além do encontro, porque é um dia de celebração. Então, é isso. A Maria Vidal me fez uma pergunta, e isso é muito importante de eu responder. Veja bem, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas me perguntando assim: professora, uma colega de outro município ou uma colega do meu próprio município, então tem variações, são várias perguntas, gostaria muito de publicar também nesse livro. E aí a gente tem que responder: não, é só para os nossos cursistas. Isso é um convite que eu vou aqui chamar de honroso. É para vocês que fizeram parte do nosso curso. Ok? E aí eu quero te perguntar: posso levar um acompanhante para o evento final? E aí, infelizmente, eu preciso de o evento tem convite particular, privado, apenas para os cursistas. As pessoas e autoridades do seu município, elas receberão convites como autoridade, secretários de educação, e sim, participarão das mesas. Quer dizer, nós temos a representação de fala na mesa, mas participarão do evento como autoridade que é, né, da autoridade máxima daquele município. Espero que esteja respondendo. Caso você, já os dois que me fizeram perguntas, e eu busquei organizar uma resposta aqui, coloca no chat
Ok, professora, entendi, respondido, me sinto respondido. Para eu ficar com esse sentimento de quem conseguiu responder as perguntas, tá bom? Porque a gente não está na interação direta, né? Esse relatório, não é relatório, tá? Eu sei que é porque na hora que a gente digita, sem querer, às vezes, digita errado. Eu vou ler como é o certo, tá, Nilza? Você queria perguntar assim: esse artigo científico do tipo relato de experiência, né, que é relato de experiência docente, pode ser uma situação vivenciada, o relato de experiência é uma situação vivenciada e analisada para ser um artigo. Ela não é algo que eu conto a alguém, uma coisa que eu vivi. É um relato de experiência docente no processo de prática pedagógica em busca e com vias a atender a inclusão de crianças com deficiências, autismo e altas habilidades de superdotação, que é o público que nós trabalhamos, é o público da política de educação especial, no contexto do seu trabalho na escola, na creche, na berçário, creches ou pré-escola. Sim, Nilza, o relato de experiência é uma situação assim. Só que ele não é individual. Ele é um artigo científico em que vocês, equipes dos municípios, se decidem, se contam coletivamente experiências de muitas, se elege uma experiência de uma, vai que o grupo todinho diz assim, não, vamos analisar a experiência da professora Nilza. E aí todos escrevem, todos ajudam a analisar, todos escrevem a discussão teórica que está fundamentando ali aquele olhar crítico analítico daquele artigo. Ok? Será que eu consegui te responder, Nilza? Nilza e os demais. Eu estou me referindo a Nilza porque tinha uma pergunta dela no chat. Vamos lá? Mas eu quero ver também as respostas. Nilza, respondi. Os anteriores, respondi. Juliana, entendeu? Obrigada, Ju. Vamos mais alguém? Tem mais manifestação no chat? O pessoal está todo aqui. Oi, Mariane Assunção. Estou dizendo o nome que está te identificando, tá certo? Acho que você, no seu próprio, na sua própria entrada de e-mail e de YouTube, que às vezes alguém entra com o nome de um filho, ou de um primo, ou de uma colega, e vai aparecer o nome de quem de quem é o proprietário do IP do computador, né, naquele momento. Mas, Meiriane, o evento de encerramento vai ser pela manhã ou à tarde? Vai ser um encaixe entre manhã e tarde, Meiriane. Nós ainda estamos pensando a melhor situação para vocês, mas ficou pensado por enquanto, combinado com a CRED, com a equipe de coordenação, com a professora Sueli, com a professora Simone, enfim, a equipe de coordenação em geral, professora Calandrini, e nós pensamos da seguinte forma, com todos os tutores que estiveram presentes na última reunião de EAD, beleza? Na última reunião de tutores de EAD, que nós tivemos no dia 17 de outubro. Presencial na UFC, comigo e a equipe. O que a gente pensou colaborativamente com todos? Para muitos municípios, estar aqui 9 da manhã é melhor, né, 9 ali, porque vai chegando. Quem mora a uma distância, que sai 6 da manhã, dá para chegar 8, dá para chegar 9, e aí a gente vai começando. Mais ou menos... As caravanas vão chegar, e eu vou trazer aqui um exemplo dado pela própria SEDUC, que vocês, como professores das redes de ensino, conhecem. São as caravanas semelhante ao que foi o Escola Nota 10. Ponto. E aí, a professora me disse o seguinte, a professora que está discutindo com a gente, né? Coordenando com a gente, ela da SEDUC, ela diz, as professoras, as CREDs, elas sabem fazer isso como ninguém, e eu acredito muito, porque o que nós vivenciamos com vocês nos encontros presenciais,
de organização, de estrutura. É impressionante, digno de aplausos. E aí eu estou fazendo isso aqui publicamente, mas já constou em reuniões de avaliação que nós fizemos sobre o trabalho dos tutores em ADs e dos tutores presenciais e tudo que eles fizeram para que o encontro presencial ocorresse e fosse aquela belezura que foi. Acredito que todos concordam comigo que os encontros presenciais foram lindos. Eu espero ter te respondido, Meriane, mas assim, ele ficar... Porque nós servimos um lanche, né? Um brunch, que é um café da manhã mais longo, né? Como se fosse ali o intervalo entre um café da manhã e um almoço. E aí o encontro ficaria 4 horas, a partir de 9 à 1 da tarde. E aí depois todos seguiríamos para os nossos municípios, as residências, nossas casas. Mas isso ainda... foi escrito na carta convite para os municípios como uma programação que está em fase de ajuste, mas ocorrerá a partir daí. Não serão 2 expedientes, manhã e tarde, compondo 8 horas de evento. Será 4 horas de evento, nesse intervalo em que a gente fique aí com essa opção para os municípios chegarem. Pronto, ponto. Encerramos o evento. A gente vai conversar mais sobre o evento, vocês vão receber comunicados. Essa live não é tão somente, né? Não é para informarmos sobre o evento, é para a gente trabalhar com as questões do artigo, ok? Antes de falar um pouquinho mais, de responder ainda sobre as laudas, eu quero destacar que todos os cursistas não têm necessidade de entregar, de fazer um relato de experiência e entregar como trabalho final do curso. Os cursistas não são convocados a fazer um trabalho final para o curso. Você recebe a certificação cumprindo os 5 módulos do curso. E a atividade final do módulo 6, ele é uma espécie de autoavaliação. Ele é o fórum. Quem participou dos fóruns que ocorreram nos módulos 2, 3, 4 e 5, que foram módulos de conteúdo. Professora Geni, eu participei. Professora Geni, eu participei também do módulo 1, porque o módulo 1 era um módulo sobre a ambientação no sistema. Beleza. Sua obrigação como cursista do curso do MEC Renafor UFC sobre a temática da atenção precoce às infâncias era cursar do primeiro ao último módulo, do módulo 1 ao módulo 6, todas as atividades, leituras, respostas aos fóruns e postagem das atividades que a gente geralmente, na EAD, chama de portfólios, mas são os trabalhos, as atividades do curso que são postados na plataforma. Entendido todo mundo até aí? Beleza. Então, professora, quer dizer que eu recebo o certificado somente como eu fiz. Que não é somente porque é muita coisa. Somente para dizer que é em exclusiva isso. Você segue para o artigo se você quiser atender ao convite de publicação. Aí vem para aqueles 2 tipos de publicação que o convite vai implicar. Por isso que é convite, não é para todo mundo que queira, só convite para os cursistas. Beleza. Eu peço a Ariadne
que está com a gente na produção aqui do nosso stream, da nossa live, que volte à pergunta anterior. Obrigada, Elane. Obrigada, Elane. Você está dizendo que entendeu, que ficou claro. Muito obrigada. E aí eu vou pedir à Ariadna que volte à pergunta anterior, que dizia sobre as laudas, tá bom? Sobre as laudas. Quem está me perguntando sobre as laudas, e todo mundo aqui do curso, eu estou falando assim, quem está me perguntando aqui sobre as laudas, quantas laudas, eu vou voltar aqui para a tela que eu estava, era quantas laudas? Terezinha. Beleza. Terezinha Farias. Tudo bem, Terezinha? Terezinha, lá na plataforma, nós vamos postar, e os tutores também foram solicitados a colocar no grupo, um documento que se chama Orientações para o encerramento do curso e práticas do curso Práticas Pedagógicas para Educação Especial Inclusiva na Educação Infantil, né? Que é esse que a gente chama com o nome miudinho, para ficar menor, Atenção Precoce à Infância, tá? Que é o nosso curso. Nesse documento de orientações, ele vai dizer que as laudas, a extensão do trabalho, vai de 8 a 10 páginas. E o prazo de entrega é 24 de novembro. Veja bem, estou reforçando aqui que vocês têm esse documento de orientações, que os tutores, eu pedi para todos os tutores, a gente pediu para todos os tutores colocarem para vocês, ele vai estar também na plataforma, ok? E estou dizendo aqui, e vou reforçar para todos os tutores que reforcem com vocês nas turmas. Vejamos, de 8 a 10 laudas, mas eu queria dizer a vocês, ninguém escreve de 8 a 10 laudas na primeira escrita. Ele vai ficar com 8 a 10 laudas quando o tutor também trabalhar com vocês, quando você e seus colegas terminarem ali de olhar o primeiro esboço, e ele vai crescendo, vai se fortalecendo teoricamente, vamos dando pontos, me explique isso melhor. O que é que você acha da gente trazer essa descrição assim mais ampliada? Que tal essa citação que eu li desse num livro? Ou que tal um trecho lá do nosso módulo, que estava lá no módulo, lá escrito, combina com isso que você está dizendo, essa reflexão que você fez, que as crianças são diferentes, porque tem uma deficiência naquele processo, mas não são tão diferentes de todas as outras, e nem somente elas são diferentes ao aprender algo no seu ritmo, porque todo mundo é diferente em seus ritmos e tempos de aprender. Quem de nós não leu isso lá no nosso módulo? Ah, então eu acho que isso aqui pode fundamentar essa discussão que eu estou trazendo aqui. Quando eu fui falar sobre a horta que eu trabalhei, eu estou dizendo isso porque eu conversei com algumas professoras e eu vi experiências, eu vi fotos. Elas me abriam o Instagram delas e me mostravam tudo de vários projetos bonitos, as falas nos encontros presenciais, a gente dizia, guarda essa para escrever no artigo, professora, que frase mais linda. Ou então ouvíamos um depoimento no encontro presencial e dizíamos, que linda epígrafe para o seu artigo. Foi assim ou não foi, pessoal? E eu estou rememorando o que a gente viveu. E estou dizendo aqui que um artigo não se escreve 10 laudas no primeiro dia, mas ele vai se escrevendo até lá no dia 20, 24 de novembro, mais ou menos aqui nós vamos ter quase um mês, porque a gente já vem conversando sobre isso um pouco antes, desde a live anterior, e
nós vamos agora dar início à sistematização maior do primeiro esboço, que vai passar para as mãos do tutor em AD e depois chega até as nossas também, nessa construção coletiva. Portanto, as laudas de 8 a 10, mas eles não nascem grandes, quantitativamente em páginas. Eles nascem de 2, 3, tá bom, Paula? Paula Lopes, tá bom, meu amor? Obrigada pelas perguntas. A Maria Vidal perguntou: como será a escolha dos relatos para a publicação se todos os cursistas do município escolherem a opção de publicar, como proceder? Em grupo. Todos os cursistas de um município são uma equipe. Expliquei, Maria Vidal? Excetuando os municípios como Fortaleza, Maracanaú e Caucaia, que temos diversas turmas e temos os procedimentos quantitativos já combinados com os tutores e aos quais, turmas às quais já entregamos, já mandamos orientações mais específicas. Se não chegou até você ainda, vai chegar a partir de amanhã. Ok? Porque pode ser que você ainda não localizou, não ficou muito claro. Uma outra questão: nós somos professoras em que nós não temos nenhum problema em explicar de diversas outras formas e várias vezes isso. Se não ficou bem compreendido, pergunta de novo, que a gente tenta personalizar até a sua dúvida mesmo ser dirimida. Maria Vidal diz: ficou esclarecido, meu município é Caucaia, e essas organizações, a tutora, principalmente a tutora Elaine, a professora estava no encontro presencial com a gente, todas as demais também estavam em EAD, né? As presenciais e algumas em EAD também, e isso foi um combinado, tá bom? Isso foi um combinado já com elas já sabem. Vamos lá, outras perguntas? Vamos lá. Já, se alguém disser assim, Milena: olá, tenho anotado alguns relatos sobre o curso no decorrer dos meses. O artigo não será sobre o curso, e sim sobre as nossas vivências, relato de experiência. Milena, se o seu município, por exemplo, quiser escrever algo sobre o curso, dentro do próprio relato de experiência, vocês têm como fazer isso, desde que o grupo todo de vocês queira escrever sobre essa vivência, sobre essa experiência. Nós não estamos aqui fazendo uma convocação de um relato sobre o curso, certo? Assim, todos os relatos versariam sobre as experiências no curso. Não, nós estamos fazendo um artigo pedindo relatos de experiências de práticas docentes com crianças pequenas e bem pequenas, nosso público da educação especial na educação infantil. Queremos ter temáticas desde o berçário, do trabalho com os bebês, das crianças bem pequenas, nas creches, e também das crianças de pré-escolas já. Então, essas experiências, podem ser múltiplas, elas são diversas. Certo dia me perguntaram: professora, pode ser sobre o 5º período? Pode ser sobre as experiências alfabetizadoras das crianças no contexto dessa sala de referência, com foco no trabalho pedagógico voltado à aquisição da leitura e da escrita, com toda a potencialidade
do nosso currículo da educação infantil, ou seja, do arranjo curricular, do cotidiano das experiências vivenciadas na educação infantil, em qualquer um dos níveis? Sim, pode. Outra pergunta, professora, eu posso fazer um artigo sobre os problemas, sobre as dificuldades identificadas por mim no meu município para que a educação inclusiva se efetive? Você pode fazer e deve um artigo que aponte potencialidades. E se você tem também dificuldades que você acredita, inclusive sugerindo situações que podem ser superadas, os desafios, sim, mas a gente não está com uma pesquisa de levantamento que vai fazer um inventariado das dificuldades. Veja qual é o título do nosso livro. Experiências que inspiram a docência no trabalho com a educação especial na educação infantil. São relatos de experiências com análises fundamentadas, com materiais, com esse olhar e com essa perspectiva. Mas eu posso apontar desafios? Sim, sim, claro. Um artigo científico aponta também desafios, né? Dificuldades. Ficou claro isso? Professora Ieda, minha querida amiga, que eu admiro muito, da SEDUC, me faz uma pergunta. Me diz primeiro, boa noite, Geni, boa noite, minha querida. No caso da turma 30, que é uma das turmas em que ela tem um conhecimento mais específico, porque gostaria de dizer que, com muita alegria, técnicos e técnicas da SEDUC fazem também o nosso curso por dentro, como cursistas, lendo nosso material, participando das nossas lives, fazendo as atividades, postando material. Isso é lindo, não é? Isso é, assim, é uma experiência muito interessante, assim, inédita para mim, nesse sentido. Eu trabalho sempre com a perspectiva colaborativa e isso, para mim, foi um grande indicador dessa perspectiva e também eu me orgulho de, inclusive, a nossa secretária é nossa cursista, secretária executiva da SEDUC é nossa cursista. E a professora Ieda também. Boa noite, Geni. Não vou nomear mais ninguém, mas várias aqui eu já dei o nome. No caso da turma 30, trabalhamos na própria secretaria e não temos vivências diretas em sala de aula de referência, e se podemos fazer um relato sobre uma criança, que é um exemplo, né, que eu estou entendendo, claro, sobre uma criança que acompanhamos em sua trajetória, que é uma criança da rede. Ok, ficamos então entendidos que convites desse tipo podem ser feitos, experiências desse tipo podem ser feitas e também, professora Ieda, como cursista, podem, não tem um município claramente definido, mas também, caso queiram, vocês podem se juntar aos cursistas da turma de vocês. Então, sim para a sua pergunta e também uma outra opção de possibilidade. Mais alguma pergunta? Professora Ieda, será que eu lhe respondi a contento? Sueli está me dizendo, oi, Sueli Ferreira, que está dizendo que está tudo bem entendidozinho. É isso? Pronto, parece acreditando que entendi. Professora Josilane, gente, gente amiga, minhas gentes, perguntem, escrevam no chat que, mesmo que eu não consiga responder agora, vamos supor que eu ainda posso continuar aqui respondendo, eu não tenho essa pressa agora de encerrar essas respostas a vocês, esse bate-papo. Mas se eu não responder agora, por exemplo, eu posso incluir nos comunicados e vocês já receberão a sua pergunta, a sua dúvida respondida.
A professora Josilane Soares faz a seguinte pergunta. Me dá uma boa noite, querida. Sou coordenadora da escola e cursista aqui, não é isso? Quero falar sobre como desenvolvemos nossa prática na creche, para que nossa prática diária seja inclusiva. Posso relatar como planejamos e vivenciamos nossos projetos? Sim, na equipe do seu município. Aí eu não tenho aqui qual é a sua turma, nem seu município. Todos os artigos, todas as escritas acompanharão essa mesma regra. Você pensa na regra. A regra é, foi convite. A regra é, por municípios. A regra é, todos vão escrever juntos, em equipe. Não temos o interesse, entre aspas, coloquei entre aspas, porque temos 830 cursistas e o interesse aqui é interesse de condições de termos 830 artigos. E não temos este objetivo. Não era expectativa do convite experiências individualizadas tão somente. Você pode ter a experiência individualizada, coletivizada na equipe, escolhido na equipe sobre o que vão discutir, escrever, a sua junto com as outras, ou a sua, todos ajudando a analisar, a escrever e a relatar. Então, aqui não é uma experiência individual por ela, tão somente, por excelência, só ela. Vou dar um exemplo. No curso de gestão anterior, nós já fizemos relatos de experiências coletivos. Existiram vários formatos. Nós tivemos pequenos trechos de experiências de 3 escolas, por exemplo, analisada dentro do artigo, anunciado na introdução, que ali estavam sendo analisados experiências contadas de 3 experiências, de 3 escolas diferenciadas, e que essas experiências estavam sendo analisadas de forma coletiva. Ok? Eu espero que com esse exemplo tenha ficado claro e que a minha resposta tenha ido ao encontro da sua pergunta e respondido da melhor forma possível. Vamos aqui a mais um. Então, só fazendo mais um grifo. As pessoas das secretarias, elas podem, sim, né, a partir dessas respostas que eu dei, escrever o relato de experiência a partir do trabalho de acompanhamento à escola ou de um caso específico, como a professora Ieda perguntou, mas pode ser uma dúvida de vários outros, tá certo? Aline diz, oi, Aline, tudo bem? Aline Santos. Tem uma situação com a descoberta de uma criança surda. Posso fazer um relato sobre essa circunstância dessa criança, né? Do mesmo jeito, Aline, não é porque é uma criança surda, ou é uma criança cega, ou é uma criança a criança autista. A regra é, nós vamos trabalhar a partir de uma equipe de escritores, de autores, num relato, num artigo de 8 a 10 páginas, em que ele terá o caráter de artigo científico, analisado e fundamentado, escrito por um coletivo, a várias mãos. Vocês já viram, com certeza, artigos que eu produzo com as minhas orientandas. Vocês já viram, com certeza, artigos que envolveram grupos de pesquisas, onde tinha 5, 6, 7, 8 professores e colaboradores e estudantes de graduação e pós-graduação reunidos, e, portanto, tem uma coletividade de autores. E lá, ao final, ou numa sequência
numa sequência de designação autoral por ordem alfabética. Lá em na nota de rodapé, como eu já no template tem as notas de rodapé prontinha para você ir lá e escrever. Numa delas está escrito professora, coordenadora da equipe do grupo de pesquisa. Ou numa delas está escrito, como no meu caso, pesquisadora sênior do CNPq, coordenadora do diretório do grupo de pesquisa Pro Inclusão, cadastrado no diretório do CNPq e da CAPES. Ou seja, ali você reconhece que tem os lugares de pertencimento de cada um. No nosso, um deles será professor, mestre pela Universidade Federal do Ceará, doutorando da Universidade Federal do Ceará, tutor em AD do curso Atenção Precoce às Infâncias, MEC, tal. Ou seja, identificação dos autores. Todos são autores, não existe. Né? Isso caiu um pouco do passado, chamava-se o primeiro é sempre autor e os outros são coautores. Todos são autores, né? Conta para todo mundo da mesma forma. Após a... Oi, Núbia. Núbia Primarica. Núbia, após a publicação, ela me dá aqui, né, uma pergunta, quer dar um oi, Núbia, a você. Oi, Núbia. Após a publicação desses relatos, como teremos acesso? Com o livro na vossa mão, dadinho, para você e para todos nós, né, de presente. Os anais, eu digo assim, o livro, ele primeiro é um e-book e primeiro, ele é um e-book, né? Claro, ele é feito na condição de e-book, distribuiremos para muitas bibliotecas, para vocês. E depois nós vamos ver a questão de orçamento para ele ser, se ele será impresso. Então, a gente está prometendo aqui até e-book, livro na vossa mão. Quando eu disse isso brincando, quando me ouvi, eu digo, pode ser que vá diretamente pensar na condição física do livro. Mas o livro em e-book. E depois, as publicações, os anais também. Os anais são online, como toda publicação de anais, né? Eles são nas principais plataformas. Quando busca no Google, ele tem acesso, ok? Mais uma pergunta aqui da Jane Seduc. Posso fazer um relatório? Assim, vou de novo dizer. É um texto, um artigo científico, relato de experiência. Não é um relatório. Relatório é um gênero de escrita com uma... O que o Bakhtin diz sobre gênero? Gêneros discursivos. Gêneros textuais. Ele diz que tem estilo, composição e função sociocomunicativa. Ou seja, tem um modelo, um formato, uma forma de se apresentar enquanto discurso, enquanto texto. Relembrado isso, quero dizer que é um artigo científico do tipo relato de experiência. Então, eu vou ler, para que não fique dúvida, como a pergunta referida a relato de experiência. No relato de experiência, eu posso escrever sobre uma sala de atendimento educacional especializado na creche, onde trabalho, por atender a um número de estudantes com deficiência, e aí seria essa atenção precoce a partir do atendimento educacional especializado, ou seja,
não tem na educação infantil a sala de AEE. Eu não entendi, falta uma interrogação. Ou seja, não tem na educação infantil sala de AEE? Sim, existe sala de atendimento educacional especializado na educação infantil em alguns lugares. A pergunta eu vou me deter só na primeira parte. Volta, essa pergunta deve ter sido feita antes de eu ter novamente ter grifado a resposta quanto à forma, organização, gênero, um conjunto de professoras da sua turma em equipes por municípios escreverão seus relatos de experiência. Beleza, Jane? Eu tenho certeza que é porque a pergunta veio antes de eu ter feito esse destaque, né, de forma mais clara, podendo deixar de forma mais clara para vocês. Será isso? Tem mais perguntas? Mais perguntas, por favor? Vamos lá. Eu recebi uma pergunta no meu WhatsApp que é da Jacinta Lopes. Então, já a gente pode responder à pergunta da Jacinta, que ela deve aparecer aí, que a pergunta é sobre se ela pode escrever com o tutor. As equipes vão escrever, sim, com os tutores, a não ser que o tutor não possa, não queira, naquele momento, por algum motivo muito fora da nossa possibilidade, porque a regra do trabalho é que o tutor vai receber e trabalhar com todos os artigos dos seus cursistas e ele é autor, ou seja, não está também só na ordem do convite, está na ordem das responsabilidades do tutor dentro do curso do módulo e dentro do módulo 6 e do curso. Ficou claro também isso? O Flaviano faz uma outra pergunta. Após a publicação é com ISBN, Geni? Sim. Ele é bem bonito, é um livro com capa, com tudo formatado. Sim, é dessa forma. E aí a resposta aqui do Flaviano, após a publicação, teremos um encontro para partilhar os resultados. Após a publicação, partilhar os resultados com os colegas que fizeram parte dos outros municípios, o livro vai se tornar público. É um livro. Os anais, eles se tornam públicos na época do evento, como todos os anais de curso, todos os anais de evento, eles ficam prontos pós-evento. Você coloca no seu currículo Lattes, a gente vai indicar como é que você coloca no Lattes, quem não souber, você coloca no seu currículo Lattes, você lança na sua progressão funcional quando ela vier, o certificado do seu curso, a publicação nos anais, o certificado do evento, tudo isso vai entrar. O curso terminando, ele termina ali, tá? Professora Geni, nós, autores, teremos um momento de lançamento desse livro. Podemos fazer um convite a todo mundo? Massa! Vamos fazer o convite a todos os cursistas? Podemos. Podemos fazer como uma live, o lançamento? Podemos, mas isso é convite. Todo livro que eu participo, eu adoro festas e fazer o lançamento. Então, nesse momento, é o que eu me comprometo com vocês. Mas eu não estou saindo daqui com o compromisso de que a gente vai fazer parte do nosso calendário o lançamento desse livro. Ok? Beleza com vocês isso? Mas sim, gostaríamos, quero muito lançar o livro em grande estilo, tá certo? Procuro sempre lançar meus livros, adoro festa, como eu já disse. Vamos aqui responder a mais alguém, e eu quero fazer mais um complemento aqui. Deixa em tela o da Jacinta, que eu vou aqui complementar, que é a pergunta sobre o relato do AE na educação infantil,
A gente também pode colocar também nas orientações, sugestões, né, de como isso pode ser feito, e também podemos dialogar mais, porque pode ser que a escrita e o que eu interpretei não tenha sido exatamente o que você queria me perguntar. Quem fez a pergunta do relato sobre as necessidades de sala de AEE na educação infantil, ok? A pergunta é se você pode fazer um relato sobre isso? Pode, né? Pode, o relato de experiência. Por isso que eu disse que eu acho que eu não entendi metade da pergunta, mas eu espero que a resposta tenha servido. Tá bom assim? Professora, e se apenas um dos cursistas do município quiser participar e os outros não? E nós vamos fazer o levantamento primeiro, tá bom, Jacinta? Vamos trabalhar com os dados reais, concretos, tá? Eu acredito que todos do município irão querer fazer um relato, tá certo? Ou, se não quiserem, aí a gente vai, e um quiser, a gente vai ter o caso daquele cursista que quer, e nós vamos discutir com a equipe de organizadores do livro, do curso, e aquele caso que aconteceu ali daquele cursista único ali querendo relatar, querendo participar. Não sei se eu consegui responder, mas, ou seja, se isso acontecer, por isso o levantamento, tá bom? A Maria Conceição, no Crato, só tem 2 cursistas. Podemos pegar? Não. É apenas para cursistas, apenas para os cursistas. Não posso pegar outros professores que trabalham comigo na escola ou em outra escola e que não estão no curso. Dilvana, boa noite. Boa noite, Dilvana. Nós temos vários grupos e no meu município tem professoras de outros. Nós temos que nos juntar a ela ou cada grupo faz o seu, por municípios, tá bom? Deixa eu ver aqui se temos mais perguntas. Quem eu fui respondendo, pode ir me dizendo, ok, entendi. Por exemplo, a professora da sala de educação sobre o tema AE na educação infantil. Posso fazer sobre esse tema? Pode, ele é um tema possível de ser feito. A professora que perguntou sobre o convite de outros professores que não foram cursistas, consegui responder? Beleza. A professora Jacinta está dizendo que, por ela, tá ok. Adriana, de Madalena, Antônia Adriana, de Madalena, acredito que está dizendo ok, entendi. Mais perguntas? Tem mais 1, 2, 3 perguntas. Conceição. Professora, iremos fazer vários relatos de várias crianças ou devemos escolher uma criança? Quando a gente vai escrever um artigo, Conceição, a gente faz algumas escolhas. E isso vai ali, essas escolhas vão ajudar a gente a organizar como é que o relato vai ocorrer. Eu posso fazer a escolha, como eu disse logo no começo, como já teve artigo no Renafor, que eu dei uma experiência concreta, que pessoas fizeram um relato de um caso de uma escola, mas essas outras gestoras eram de outras escolas e elegeram um. Eu tive gestores, na época a gente estava com gestão inclusiva. Eu tive gestores
que fizeram um compilado de ações de todas as escolas que elas eram e apresentaram essas experiências dizendo de onde eram. No caso, aqui você pode também relatar situações de várias crianças. Quando eu relato situações de várias crianças, eu estou falando da inclusão de uma maneira geral na minha sala. Eu estou dizendo da minha prática para todas as crianças daquela sala e para aquelas crianças em particular. Se para uma eu tive determinada ação mais específica de acessibilização, ou porque precisou, ou uma demanda de uma família, e para outra eu tive o que eu fiz para todas as outras, e mais o que eu fiz em particular para ela, eu posso trazer essas várias crianças, essas várias situações para esse relato e para a análise, e eu posso também escolher uma criança, trazer este caso em particular para um foco de análise, mas entendendo que a minha prática, que o relato da experiência, ela é também o contexto desse caso que eu conto, que eu trato, que eu retrato ali daquela criança. Então, são questões de escolhas. Eu posso fazer como autora, e o grupo pode, como autores, em elegendo esse caso do seu relato de experiência, pensar, olha, eu acho que fica muito legal se contarmos todos, e daí a gente puxa esse fio, analisa assim, comenta por esse lado. Ou então, não, eu acho que seria melhor os autores pensando, a gente pegar e aprofundar um único caso, mesmo a gente dizendo que tinha outros, mas para o enfoque desse artigo, escolhemos esse caso por excelência, porque para relatar esse caso, para comentar esse caso, as conquistas dessa criança, tem muita coisa para contar da prática pedagógica realizada, dos encaminhamentos com a família, dos materiais que eu organizei como professora dessa criança. Enfim, são escolhas. As duas situações, elas entram no livre-arbítrio da escolha do tema, da temática do artigo, da problemática. Olha, é problemática. Problemática tem contexto, não é problema. Em artigo científico, em pesquisa, problemática não quer dizer um problema que a pessoa tem. E mesmo sendo um problema de pesquisa, quer dizer, um problema de pesquisa. É algo que eu me debruço sobre ele para uma reflexão fundamentada, né, à luz da teoria, dos argumentos e defesas que fazemos em relação àquela temática, onde se insere o contexto, a temática e o contexto daquela problemática. A Ângela, oi, Ângela, posso fazer um estudo de caso com a vivência de um aluno meu? Vou dizer de novo, nós estamos trabalhando em equipes, são ideias de relatos e experiências organizados em vários autores e não um foco individual de tomada de decisão própria. É de um trabalho, de um convite, de um artigo para ser feito a várias mãos. Inclusive, tem todo o apoio da coordenação. Eu queria dizer a vocês que eu vou ler todos, porque não vai sair um livro sem que eu leia todos. Então, é como se, de repente, eu sou autora de todos os artigos, mas não, eu não estou me colocando em cada artigo como autora de cada um, mas eu irei ler todos e pretendo colaborar da melhor forma possível, mas seu primeiro leitor são seus próprios colegas, você mesmo, seus próprios colegas, seu tutor e tutora em EAD, depois a comissão científica do livro ou dos anais do evento, que é sempre um professor doutor,
que compõem um comitê científico, assim como toda revista e todo livro tem. Mas nessas várias indas e vindas, escritas, inspirações, tenho certeza da lindeza que sairá a cada artigo. A Vandeilde da Cruz. Em Jardim, são 7 cursistas. O que foi repassado? Então, agora, organizações desse tipo vão ser com a pessoa que mais sabe fazer isso. Seu tutor em EAD, que foi orientado por nós, coordenação, e que vai conversar diretamente com você nos documentos orientadores que você vai receber e nas organizações das equipes de escrita. Em outro momento, nós viremos com outras dúvidas, mas já para o texto. Os grupos vão se esboçar agora, tomar essas decisões em relação a texto e fazer os primeiros esboços, né, do seu texto. Quero falar um pouco do template, a gente está caminhando para 8 da noite, então a gente tem mais de 1 hora que essa live está ocorrendo, tá certo? Mas as perguntas coloquem agora, eu peço a todo mundo que agora vá no chat e escreva suas dúvidas para a gente poder, de um outro momento, seja por um documento orientador, que vai chegar contendo, inclusive, resposta à sua dúvida, quanto no próximo encontro que nós temos com oficinas de escrita. Nessas oficinas de escrita, a gente está chamando oficinas de escrita. Nestas oficinas, contaremos com professora Sueli, que gentilmente, generosamente, vai nos dar algumas aulas, 2 aulas, salvo engano, sobre escrita acadêmica, trabalhando diretamente uma das coisas que ela mais sabe fazer, orientação de TCC, que ela faz muito junto nas universidades, orientação artigo, banca, então ela vai nos dar 2 oficinas de escrita, onde a gente já vai trabalhar com os primeiros esboços que nós temos, e essa aula vai ser guardada a 7 chaves, por isso ela não é live, ela é só no Google Meet. E aí ela tem data, nós vamos comunicar a todos vocês, e eu posso, inclusive, já dizer a vocês, a princípio, qual data, né? Esse nosso calendário que nós temos. E aí escreve aí, oficinas de produção científica. Oficina de escrita. As oficinas têm como objetivo apoiar a escrita acadêmica dos relatos que vocês vão fazer, aprimorar os processos de produção científica, além de aprimorar, ensinar. Quem não sabe ainda, professora, não é feio não saber. Professora, eu nunca tive experiência de escrita, mas eu quero aprender. Olha que lindo, né? A participação é obrigatória para os cursistas que querem a publicação. Ah, mas eu não pude ir em uma delas, professora. Tem problema? Tem não, porque a sua equipe não está lá. Então, o que é que vai aprender lá? Estrutura e característica do relato de experiência como artigo científico, normas de formatação, critérios de avaliação, como é que o artigo vai ser visto, olhado, avaliado pela equipe que vai avaliar, para eu poder ter chance de passar, o meu artigo passar, né? Para sair no livro e nos anais. Quais são as técnicas de escrita para o aprimoramento de texto? Inteligência artificial. Eu posso mandar o GPT escrever meu artigo, professora? Você vai tirar todas as suas dúvidas numa live que tem dentro das oficinas com um professor que está nos brindando com essa live. É um professor muito conhecido, é um professor chamado Frederico Amorim, da Unic, e a gente agradece, foi a convite da professora Sueli Nunes, que é seu colega, o conhece, e essa live que ocorreu, agora eu fiquei em dúvida, mas, enfim, esta live com o professor Frederico, ela trata ou tratará de inteligência artificial, ok? Nós temos outros calendários com a professora Sueli.
No 3 do 11, estrutura e resumo. 10 do 11, referencial teórico, resultados e discussões e considerações finais. E aí a gente caminha nas entregas das versões. Ou seja, é tudo acompanhado de forma bem presente, comigo, com a professora Sueli, com seus tutores. Vocês estão tendo uma aula que nenhum outro, né, a não ser estudantes da UFC, tem conosco. Para orientação de artigo, de escrita, é um plus do curso. Né? Tanta gente por aí diz, professor, abra uma live para como escrever artigos científicos, né? Pois está aqui agora só para vocês, no curso de vocês, tá? No nosso curso do MEC. Eu acredito que eu tirei algumas das principais dúvidas possíveis até aqui. Concordam comigo? Vamos lá, Wanda. Boa noite, professora. No meu município, não tem o acompanhamento. Vamos lá. O acompanhamento especializado, que eu acredito que você está chamando, Wanda, é o atendimento educacional especializado? Pergunta. Não, professora, é acompanhamento especializado mesmo, de outras áreas, de equipe multidisciplinar, mas que também na equipe multidisciplinar tem um pedagogo e um psicopedagogo. Gente, eu queria fazer aqui só um destaque. Equipe multidisciplinar, sem pedagogo, está faltando a multidisciplinaridade, não é não? Ou seja, e essa equipe, são equipes fora da escola que trazem acompanhamento para professores, crianças. Vamos ver se é isso. Eu posso falar sobre a nossa necessidade? Sim, eu respondi essa pergunta. Só que o seu tema, sendo esse, ele vai ser o tema da sua equipe, tá? E aí é um artigo científico que deve acompanhar e conter análises, sugestões, né? Eu vou repetir o que eu disse no começo. Eu disse no começo que nós não estamos fazendo um levantamento de ausências do que tem nos municípios. Nós estamos fazendo relatos de experiências inspiradoras, relatos de experiências docentes que se organizam para fazer avançar a educação inclusiva a partir também e notadamente do que nós fazemos. Eu acredito, Wanda, que o seu artigo pode apontar para situações desse tipo, mas é um artigo que faça avançar o conhecimento, a compreensão e a educação inclusiva. Eu acredito que no seu relato de experiência, coisas já são realizadas. E essas situações, essas circunstâncias e esses contextos devem ser ditos do que é realizado. Acredito eu. Mas é uma opinião by professora Eugênia Lustosa, viu? Aqui. Temos mais alguma pergunta? Pronto, estão me dizendo que está sendo esclarecedor e eu acredito. E a quem não está sendo esclarecedor, eu peço desculpa. Anota a pergunta que eu vou buscar ser mais esclarecedora na forma escrita, como orientação. Vou pedir ajuda ao meu grupo, né, de coordenação. E aí, juntas, vamos escrever, vamos... Pode ser que o meu grupo diga assim, professora, a senhora não entendeu aquela pergunta? Ou então, professora, essa resposta que a senhora deu não era a melhor resposta. E a gente faz a resposta e refaz a compreensão, por que não, né? E responde de uma forma mais possível de vocês todos compreenderem. Quantos artigos científicos vão ser publicados no livro? Antônia Maria, fica lindo o teu nome assim, espero que tu gostes. Ou então, Maria Custódio, essa organização, eu vou chamar de expectativa, de planejamento do livro. A professora Sueli, ela já fez com a professora Simone, com a professora Calandrini, e ela tem uma perspectiva, né? Se tantos municípios aceitarem o convite, teremos X artigos no livro, junto com os artigos fixos, que serão os artigos da professora Geni, serão os artigos dos módulos da equipe, enfim,
das autoras dos módulos, das professoras que fizeram as lives. Vocês não acham legal? Vocês não acham importante que as autoras que nos brindaram com as lives tenham também artigos de suas lives, de suas ideias no livro? Sim, professor, eu acho inclusive ético. Eu também. Elas terão. Então, nessa expectativa, nós teremos já um pensamento, um pensar sobre o conjunto de possibilidades, sim. E aí isso aí já está pensado, principalmente pela professora Sueli. Ok, pessoal? Então, é isso. A Daiane diz boa noite. Seria bom colocar na plataforma um relato. Daiane, tem um template. Vai colocar na plataforma o nosso template, tá? O exemplo... existem vários exemplos na internet de textos e textos e textos de relatos de experiência, com esse teor de ser um texto de relato de experiência. Nós criamos o template orientador, tá bom, meu amor? E esse vai para a plataforma, tá certo? O template. Estou chamando template, mas uma organização, né? É o módulo que organiza, como se fosse assim, é o documento que compõe esse módulo da organização dos artigos. Eu vou apresentar para vocês apenas para... Eu não sei se eu estou com ele aqui, mas apenas para... Mas era para dizer que ele já existe e nós mostramos em outra live, na live passada. Pode ser que quem não esteve na live passada não conheça ainda esse template, né? Estou chamando assim, que seja template do nosso relato de experiência, mas já mostramos aqui. Então, também me comprometendo aqui de fazer chegar logo até vocês, a partir da live que já houve, o template, o modelo, tá certo? Outra pergunta da Adriana. Ao expor no artigo a vivência da criança, quando vocês forem estudar nas oficinas, vocês vão ver como a gente resolve problemas éticos dentro da escrita, ok? Então, não é o primeiro artigo de relato de experiência que vai ser feito no mundo. E para ele existem regras. E a BNT coloca regras, né? Inclusive para toda a pesquisa. Então, isso é algo vencido já pelos textos que orientam pesquisas. São formas dentro da escrita que nós temos para não expor crianças, por exemplo, né? Você não vai trazer a foto da criança, você não vai expor. Se é um caso em que entra uma criança, você não vai expor foto, nome da criança. Mas isso são soluções que a ética da pesquisa tem e que você, nas oficinas de escrita, vai entender. E aí eu não vou tratar do caso agora, porque a gente tem as oficinas de escrita para isso. Mas para não deixar sem resposta, eu me atenho agora a esse depoimento, né, que estou fazendo aqui. Inclusive, dependendo da forma que vai encaminhar no relato, a gente recebe, sim, termo livre. Toda pesquisa, todo texto acadêmico, tem um documento chamado TCLE, que é termo, né, de livre esclarecido, termo de consentimento livre esclarecido, TCLE. E nós temos esse modelo padrão, em geral, é de praxe. Nós temos como pela UFC, nós temos por outros artigos, pelos comitês científicos que já existem. Existe um modelo mais ou menos padrão e que a gente utiliza, e dependendo do caso, do tipo de artigo, do tipo de exposição, entre aspas,
os pares assinam documentos desse tipo, os pares envolvidos ali naquele relato acadêmico, inclusive se diz como será abordado e que a autorização é somente para aquele artigo, daquela forma que está sendo tratada e para fins acadêmicos. Obrigada, Laila. Terá a declaração de participação para o evento do dia 3? Certificado de participação, sim. Certificado de eventos científicos. Vou chamar certificado. O Pró-Inclusão, inclusive, certifica. O curso, inclusive, é cadastrado na PREX, ok? Na PREX é Pró-Reitoria de Extensão, PREX, Pró-Reitoria de Extensão da UFC. Ou seja, pode emitir declarações e certificados. Beleza? Ana Cristina, caso não seja viável irmos ao evento, por algum motivo, né, Ana Cristina? Né? Vamos lá, vou só cogitar aqui, porque é a pergunta, viu? Mas, né, que esteja afastado de nós essa possibilidade, que você possa ir. Como receberemos os certificados? São todos online. Tudo chega até você, seu cadastro no curso, a plataforma. É tanto que um desistente, por exemplo, que é algo que nós não queremos, claro, você veio até aqui, o que você precisa de ajuda, pede ao tutor para entrar em contato com a coordenação, para a gente ver. Não temos nem interesse que algum de vocês percam um certificado de 180 horas de um curso tão investido, tão bonito, né? Que teve tanto do nosso esforço, da nossa intelectualidade, da nossa satisfação em realizá-lo, de produzir para vocês. É tão lindo, né? É tão gostoso quando a gente sabe que ganhou algo feito com o maior carinho para a gente, ou porque alguém escolheu aquilo para nos dar, né? Nos presentear. Pois então, esse curso ele foi feito sempre, a cada linha escrita nos módulos, a cada live, a cada palavra, escrito com o melhor de nós para vocês. Podem ter certeza. Então, a pergunta, vou tentar recordar aqui, se alguém... Então, aí eu queria dar de exemplo, se houver uma desistência, essa desistência é lançada como desistente na plataforma do CIMEC, que é a plataforma do MEC, onde todos vocês estão cadastrados. A aprovação, o fechamento das certificações para gerar certificações de vocês é também colocado mensalmente na plataforma do MEC. E o certificado de vocês sai também, a gente chama com a chancela, quer dizer, com o nome, com a logomarca, com as assinaturas da UFC. É um curso em parceria Governo Federal, Ministério da Educação, pelo programa Renafor, por isso a gente tem a autorização de usar as logos. Foi um edital que nós concorremos e ganhamos o edital como uma proposta de 9, 10, né? Demos 10 na proposta, fomos aprovados numa seleção nacional. Recebemos a concessão e o recurso para realizarmos o curso. Então, isso é um edital que nós aprovamos. E aí tem todo, né, o direito de usar as logos, a marca, tudo que nós fazemos, todos os módulos, todos os slides, todas as gravações, elas vão no relatório, né, num pacote, num kit, entregamos tudo ao Ministério da Educação, prestando conta, com relatórios. E aí eu volto a dizer, é um curso em parceria com o Programa Rede Nacional de Formação de Professores em Serviço, Renafor, do MEC, em parceria com a Universidade Federal do Ceará e a Secretaria de Educação, SEDUC, do Estado do Ceará. Como ele trata da educação para as infâncias, os nossos convênios passaram pelo setor, pela instância da SEDUC, que trata da atenção à educação infantil. E mais as parcerias diretas, extra a SEDUC, dos municípios em que nós temos doutorandos, que dialogamos, que já foram nossos pares no curso anterior do Renafor 2024. E aí Maracanaú,
onde na pessoa da técnica que coordena a Secretaria Municipal de Maracanaú, que é a minha orientanda de mestrado, Ana Paula Holanda, a doutoranda Socorro Moraes de Caucaia, mas não só, todas as outras parcerias que nós temos em relação tanto à secretária de Educação de Caucaia, quanto à diretora do ensino, minha amiga também, Cristiane Oliveira, então, e o município de Fortaleza, com muita alegria, na nossa egressa, doutora pela Universidade Federal do Ceará, Mônica, né? E a professora Mônica, à frente da SME municipal, na equipe de educação especial, mas também não só, todo o professor Idilvan, né? Então, todos os técnicos de sua secretaria que colaboram conosco, então, nomeei aqui os três municípios, né, em que tem turmas extras, além das turmas que foram concedidas na parceria com a SEDUC. Gente, inclusive, entender o curso e as parcerias, eu acho que é importante para os cursistas. Vocês não acham? Eu acho que isso também é legal, porque uma coisa é vocês ouvirem lá no começo, na live de abertura. Outra coisa é ouvir agora, parece que dá um entendimento até maior. Vocês não acham, não? Concordam? E boa noite, a Márcia Souza me diz boa noite, Márcia, obrigada por estar aqui, obrigada pela sua questão que você coloca participando aqui. Só poderão assistir às oficinas de escrita quem aceitar o convite para produzir o relato de experiência? Não, porque nós brindamos, nós somos educadoras que defendemos inclusão. Nós brindamos como todos os cursistas têm esse direito, desde que queiram. Agora, se você vier um dia, se beneficiou naquele dia, você não vem outro, você não tem obrigatoriedade. Nas nossas orientações tem escrito: quem vai escrever o artigo tem a obrigatoriedade de participar das oficinas de escrita, salvo problemas pessoais que ocorram, que dá na ordem do improvável, aconteceu algo e você não pôde, você não vai perder porque faltou aquele dia. Você combinou com sua equipe, você justificou seu tutor, seu compreender, mas não pode decidir depois, Geni? Pode não. Pode não. Quem vai... eu assisti todas e agora... Não, você vai ficar com esse conhecimento para você, aí você pode chamar um de nós para escrever um artigo coletivamente, você pode escrever um próximo artigo com esse conhecimento já está em você, construiu dentro do nosso curso conosco. Agora, decidir depois não é assim, não é, faz as atividades, faz a presença, participa das oficinas e só depois decide escrever. Não é assim. Você pode assistir, a nenhum cursista do nosso curso vai ser negado assistir para aprender mais em uma atividade que nós estamos propondo. Pronto, será que eu respondi a pergunta anterior, hein? Vamos lá. Francisca de Oliveira. Francisca, meu nome, me chama Geni Lustosa, mas meu nome é Francisca Geni Lustosa. Eu gosto também do Francisca Geni. Gostaria de saber a data de devolutiva dos relatos. Beleza, Francisca. Eu até já disse, vou dizer de novo. Eu até já disse, eu vou te dizer que está escrito nas orientações. E está escrito assim, extensão de texto, de 8 a 10 páginas, formato, Word, fonte New Roman, time, né? Fonte time, New Roman, não é Arial. Tamanho da fonte, 12, não é 14. Espaçamento, 1,5, não é simples. Beleza?
prazo de entrega. Aí, mas onde, Geni, se eu não aprender tudo decorado, mulher, tu tem 30 anos que é professora, tu sabe tudo isso decorado. Está no template, amigas e amigos. Está no template, está lá a fonte escrita e diz assim: aqui no lugar desse título, coloquem fonte caixa alta, negrito, tudo em maiúsculo. Aí está lá, modelo, título, já está em negrito. Tudo que você escrever por cima vai ficar em negrito. Resumo, um exemplo. Introdução, aí diz introdução, aí tá lá em negrito, introdução. Aí dentro, abaixo de introdução tem, nesta seção, você deve fazer isso, isso, isso e isso. Quando você for escrever ali dentro, não tá mais em negrito. Por quê? Porque dentro da seção do texto, não é mais negrito, só é no título, subtítulo da seção 1, introdução. Tá vendo como a gente pensou em tudo para ajudar você? Geni, esse template, alguém tinha? Não, só meus alunos. Meus alunos têm template. Como escrever um artigo? Como fazer um banner? Eu já dou ali o modelo. Por quê? Porque são os meus alunos na faculdade. E aí a gente construiu para os nossos alunos aqui dos nossos cursos, essa mesma metodologia que eu utilizo com os meus alunos, e um aluno de graduação de primeiro, segundo e terceiro semestre escreve um artigo comigo. Ok? Então, vocês também escreverão. E aí tem o template, tá? Aí essa aqui hoje é um tipo de aula. As oficinas serão de escrita com a gente. Aí eu leio um trecho, a gente coloca um link, a gente dá uma em tela, aí a gente diz uma sugestão como é que poderia ali, a gente vai trazer modelos. Aí os modelos, sim, lá, com a gente nas oficinas de escrita, a partir do material que está sendo produzido dentro do próprio contexto do curso. A Carla diz: boa noite, professora. Será apenas uma professora por cada município? Serão as professoras do município, as cursistas daquele município. Um conjunto de autoras. Alcione pergunta... São 8h30. Alcione Bezerra pergunta: professora, o levantamento dos municípios que farão... Ótimo. O trabalho vai ser colocado no grupo? Sim. O tutor já sabe que ele vai fazer um levantamento, o tutor em EAD, os tutores presenciais também nos ajudam muito. Vai fazer, mas esse levantamento vai ocorrer nos grupos da plataforma e do WhatsApp, ou seja, onde o tutora em EAD estará. Quem vai te perguntar, quem vai fazer esse levantamento é o tutor em EAD. Beleza? Respondido. Aí a Iana Jéssica vai e pergunta assim para mim: professora, se no meu município só isso, esta pergunta, Iana, já ocorreu por aqui. Ela vai ser respondida após o levantamento, dada a solução, dado o encaminhamento, onde ocorrer a questão específica que não está na programação feita, ela vai ser tratada caso a caso, naquele caso e onde ocorrer. Beleza, meu amor? Aí não tem mais, ainda ninguém se manifestou, Ayana. Vai ter o dia final e todo mundo vai ter que ter se manifestado. E aí, nesse dia, saberemos, tá bom, filha? Eu sei que vocês já estão se comunicando, se perguntando umas às outras, mas tem o dia em que isso vai concluir, tá? E você tem que apresentar o final, tá bom? Eu posso me despedir de vocês? Patrícia pergunta quando os tutores vão passar. Pessoal, eu gostaria que tutores, por favor, respondam a frequência do tutor em AD ou tutor presencial. E cursistas respondam a frequência do cursista. Por favor,
eu não gostaria que nenhum tutor assinasse no link de frequência dos cursistas. E não gostaria que nenhum cursista respondesse a frequência onde tem o seu tutor, tá bom? Onde tem escrito para o tutor. Tutor preenche a frequência de tutor e cursista preenche a frequência de cursista. Com os tutores, tem reuniões específicas. E nós já tivemos um encontro, tivemos vários encontros online com os tutores, duas a 3 reuniões ao longo do curso, marcado com os tutores, tivemos encontros online e tivemos no dia 17 um encontro presencial. Chamaremos outro encontro com os tutores em EAD, ou nos comunicaremos no grupo de WhatsApp, como nos comunicamos e com as orientações. Beleza, pessoal? Podemos nos despedir. No chat ficará aberto mais um tempo. Tirei, Antônia. Ai, só falta tu dizer, Antônia, como mais gosta de ser chamada. Se Antônia Maria ou Maria Custódio. Gente, que alegria estar com vocês de novo. Neilidiane Mendonça. Foi explicativa, Neilidiane? Que bom, fico grata. Se não, a gente tem outros momentos e outros canais de tirar as dúvidas. O chat vai ficar aberto mais um pedacinho para vocês escreverem as dúvidas, caso ainda não foi suficiente para tirá-las. Podem continuar. Mesmo que eu tenha respondido, pode escrever, professora, eu ainda não entendi. Ok? Eu quero perguntar de novo. Verusa Porto Camelo, um beijo, meu amor. Quero que todos e todas que estão aqui, obrigada, Ivani, se sintam abraçados por nós todas que fazemos parte da composição desse curso. Nós continuaremos nos encontrando. O curso termina agora, no fim do mês de outubro, porque ele tinha data, desde que foi começar, ele tinha data para terminar. Mas ele continua com as atividades que teremos agora ainda internas. Que bom que você está amando o curso, Jacinta. Eu também amo esse curso e amo todo o empenho que vocês e a dedicação que vocês fizeram aqui. Nós vamos ficar juntas, gente. Tem Instagram que nos une, do Proinclusão, tem o encontro que já houve. Olha, o tamanho que é esse planeta, e a gente já se encontrou. Que coisa boa, né? Tem uma música que eu acho linda, que diz mais ou menos esse trecho. Que sorte a nossa, hein? Olha aí. Quero agradecer enormemente a Ariadna, né, que coordena isso, a Edvanda, que não está aqui no momento, que coordena a nossa live, Madalena Lessa. Quando eu vou dizer teu nome, eu só me lembro de uma música que diz, muito obrigada, né, a flautista Madalena Lessa. Muito obrigada, Madalena Lessa. E muito obrigada, Grazi, que estiveram aqui com a gente hoje e ao longo do nosso curso, e vão estar no dia final do nosso evento. Um abraço a todos e todas. Agradeço a minha equipe, que eu estou aqui representando-as. Não sou só eu. Apenas hoje fui eu, né? Pode entrar a nossa vinheta. Grande abraço, muita gratidão.